Hoje nós vamos estar ministrando sobre os milagres de Jesus. Agora nós queremos falar de uma área interessante, diferente, um milagre de provisão que Jesus realizou. Amém? Obrigado. Aleluia. Pode colocar, por favor? Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, te pedimos que abra os olhos do nosso entendimento. Nós queremos que o Senhor fale poderosamente, de tal forma que prisões da nossa alma sejam quebradas, despedaçadas, fortalezas da nossa mente sejam destruídas, e o teu reino seja edificado dentro de nós. O teu reino seja edificado. Venha o teu reino sobre nós e faça a tua vontade. Assim como a tua vontade ela é feita no céu, Senhor, faz a tua vontade nesta noite, neste lugar. A tua palavra diz que o Senhor curava, pela sua palavra o Senhor curava os enfermos. E nós declaramos essa noite a tua palavra trazendo cura, trazendo restauração, operando os teus milagres. No poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem está aqui nessa noite nos visitando? Tem alguém que visita nessa noite? Ali atrás, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Amém? Mais alguém? Aqui desse lado tem alguém? Não? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar juntar um pouquinho mais as brasas, se vocês puderem, quem está aí nesse grupinho aqui, ó, nesse miolo aqui, vem um pouquinho mais para frente, o pessoal está aqui, véspera de feriadão, muita gente já viajando, já em clima de feriado, mas que bom que você está aqui nessa noite, glória a Deus. Pode passar o primeiro slide. Amém. Jesus e a provisão no reino. Quantos querem aprender sobre a provisão no reino? Só 3 pessoas, Jesus. Quantos querem aprender sobre a provisão no reino? Amém. Diga assim, glória a Deus. Eu sei que nós não somos muito hoje, mas podemos fazer uma zoada santa neste lugar. Diga glória a Deus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. Você crê nisso? Ele é tão lindo, né? E a Bíblia diz que Ele é cheiroso. As suas vestes cheiram a mirra e aloés. Eita, Jesus cheiroso. Aleluia. Glória a Deus. Não é bom, gente, alguém cheiroso? Você já chegou perto de alguém e sentiu aquele cheirinho de gambá? Já sentiu? Já chegou perto de alguém e sentiu um cheirinho de gambá? Alguém já sentiu? Ninguém nunca sentiu? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas Jesus é cheiroso. E Ele está aqui nesse lugar. O perfume dEle enche esse lugar. Amém? Aleluia. Vamos lá então. Jesus e a provisão no reino. Então, está baseado em João, capítulo 6, versículo 3 a 7. Diz assim: então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo o quê? Uma grande multidão. Gente, multidão já é muita gente, certo? Mas o que o escritor, o que João coloca? Que não era apenas uma multidão, era uma grande multidão. Era mais ou menos o povo que estava lá no shopping hoje. Glória a Deus, depois de 14 anos, né? Nós vimos inaugurando o shopping hoje, tinha uma multidão lá, ansiosa lá para ver a abertura. Mas a gente se alegra porque a gente tem orado também pelo progresso da nossa cidade. E a gente sabe que é trabalho para as pessoas, amém? É prosperidade para a cidade. Mas então estava ali o quê? Uma multidão, é isso? Estava ali uma multidão, é isso? Não, uma grande multidão que se aproximava. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-los à prova. Que coisa interessante. Você sabia que Jesus faz perguntas para você, que às vezes Ele coloca você no cantinho para pôr à prova, para ver, manifestar o que há no teu coração? Ele fez essa pergunta só para pô-los à prova.
pô-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Diga para o seu vizinho, ele já sabe o que vai fazer. Diga para ele, descansa na terra. Ah, não, agora tem que falar com aquela voz profética assim, ó, descansa na terra. Amém? Por que descansa? Porque ele já sabe o que vai fazer. Ele já sabia o que ia fazer. O que mais? Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Gente, 200 denários é o valor de 200 dias de trabalho. 200 dias de trabalho. Se nós colocarmos a R$50 o dia, mais ou menos, hoje o salário mínimo, talvez chegue mais ou menos isso, vamos colocar arredondado, R$50. Então, 200 vezes 50, dá quanto? Cadê o pessoal da matemática? 200 vezes 50, dá quanto? Alguém já descobriu? Quanto é que dá? Gente, 200 denários, 10 mil, é isso? 10 mil reais de pão. Filipe, era tanta gente que Filipe disse, se pegar 10 mil reais de pão, não vai dar. Às vezes os irmãos compram aqui pão pela manhã, eu acho que eles compram o quê? 30, 40, 50 reais de pão, é isso? Mais ou menos? 20? 20 reais de pão. Sobra pão. Muitas vezes sobra pão, não é, Antônio? Sobra pão. Agora você imagina você pegar 10 mil reais e comprar de pão. Mas os discípulos disseram, não vai dar. Se a gente pegar 200 denários ou 10 mil reais, não vai dar para alimentar esse povo, para dar um pedaço para cada um. Diga, uma crise. E como é que Jesus resolve isso? Ele já tem em mente o que ele precisa fazer, o que ele vai fazer. Amém? Então, próximo slide. Estar com Jesus não significa ausência de problemas. Tem pessoas que entram na igreja, que pensam, não, eu estou com Jesus agora, não tem problema nenhum, eu não vou passar por problemas, não vou passar por dificuldades. Se você pensa assim, é porque você não conhece a história bíblica, você não conhece a história do povo de Deus, você não conhece a história, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Tanto no Antigo como no Novo, nós vamos ver que aqueles que andaram com Deus, eles passaram por problemas, eles passaram por dificuldades. O próprio Jesus, ele vai dizer em João 16:33, vai dizer o quê? No mundo tereis aflições. Então, o problema bateu a porta. Qual o problema? Temos uma multidão para alimentar e não tem dinheiro suficiente. Nem tem pão suficiente, e mesmo que tivesse o dinheiro, não ia dar para alimentar esse povo. Então temos um problema, e agora o que a gente faz no nosso ministério? Uma dificuldade. Então Jesus já tinha dito, no mundo tereis aflições, tereis problema. Quantos aqui já descobriram que no mundo você tem problema? Se você pensava que você iria viver num mundo de mar de rosas, sem problema nenhum, no fantástico mundo de Bob, só os mais velhos vão conhecer, né, o Fantástico Mundo de Bob. Eu acho que a Cátia não conhece não, o Fantástico Mundo de Bob, né? Não. Depois você procura no Google. Ok? Mas tem crente que pensa que seria assim, vamos viver no Fantástico Mundo de Bob. Não, não é assim. Você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. A Bíblia diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi, no Salmo 23, versículo 4, ele vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi era um homem de guerra, e ele andava por vales, e ele andava por montanhas. Davi sabia que tinha momentos que ele andava por montanhas, mas tinha momentos que ele andava por vales. Pastor, o que são os vales? São os momentos de fragilidade, são os momentos onde, a qualquer momento, o inimigo pode atacar, porque você está numa posição desfavorável. Mas glória a Deus, porque Deus não é Deus apenas dos montes, Deus é Deus dos vales também, amém? Aleluia! Nós temos aprendido aqui, queridos, que o nosso Deus, independente das circunstâncias, Ele tem a última palavra.
Amém? Deus tem sempre a última palavra. Quando passares pelo fogo, Isaías 43, 2, o Senhor diz assim, quando passares pelo fogo. Então, esse quando é o quê? É tempo. Vai acontecer. Agora, quando acontecer, quando você passar pelo fogo. Então, a Bíblia está dizendo que tem momentos em que você vai passar pelo fogo. No mundo tereis aflições, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que quando eu passar pelo fogo. Então, a Bíblia não engana ninguém. Quem quiser seguir a Jesus precisa saber que você não está livre de problemas. Amém? Próximo. Mas para cada problema, existe uma promessa. Qual é a promessa? No mundo tereis aflições, mas o que diz o final? Amém? Então, eu não posso só aprender uma parte da Bíblia, eu não posso aprender só um pedaço do versículo. Ah, pastor, o senhor sabe, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas lembre do final do versículo. O que o versículo diz? Tem de bom ânimo. O que é ânimo, gente? O que é ter bom ânimo? Vocês conhecem as pessoas que têm bom ânimo? O que é uma pessoa desanimada? Pessoa sem ânimo. O que é uma pessoa desanimada? Cabisbaixa, triste, sem vida. É por isso que se chama desenho animado. O que é desenho animado, Carol? O que é um desenho animado? É um desenho com vida, é um desenho que se mexe, que se move. A Bíblia está dizendo, tenham ânimo, tenham vida, se movam, se mexam, tenham vida. Vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Vocês estão do lado de alguém que venceu o mundo. Dê uma salva de palmas para ele, amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que diz o final? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Gente, você pode passar pelo inferno. Você pode passar pelo inferno. Se Jesus está com você, você está seguro. Você está me ouvindo? Está ouvindo, Daniel? Você ouviu? Você pode passar pelo inferno, mas se Jesus estiver com você, você está seguro, porque Ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei. E por que eu não temerei? Não temerei mal algum. Ele não diz tipos, um tipo específico de mal. Ele diz, mal algum eu vou temer. Por que eu não vou temer? Porque tu estás comigo. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. Amém. Aleluia. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Então a gente vê, existem problemas, existem dificuldades, mas existe a promessa de Deus. Isso faz toda a diferença na vida do cristão. O mundo passa também por problemas. O problema maior não são os problemas. O problema maior é passar pelo problema sozinho. Mas quando você passa com o Senhor, você já sabe que você vai chegar do outro lado. Amém? Pode passar o próximo. O milagre começou com a compaixão de Jesus. Nunca duvide do amor do Senhor. Ele cuida de você, porque te ama. Gente, a maior necessidade que nós temos hoje é entender que o Senhor nos ama. Porque o diabo nunca vai dizer para você, Magna, que Deus não é poderoso. O diabo nunca vai dizer para você que Deus não pode. Sabe o que o diabo vai dizer, Souza? Ele vai dizer assim, Deus não se importa com você. Você é insignificante para Deus. Tem até pessoas que dizem assim, mas Deus tem tanta coisa para fazer. Pastor, tem a guerra da Ucrânia contra a Rússia, tem a guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã, tem guerras na África, tem crises acontecendo entre a China e Taiwan, tem acontecimentos no mundo inteiro, a Venezuela em crise, países em convulsão. E você acha que Deus vai se preocupar comigo?
Deus vai se preocupar porque eu tenho um problema? Deus vai se preocupar porque eu tenho uma crise, porque eu tenho uma dor? Sim! Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Não existe problemas tão grandes que possam ocupar a Deus. Você nunca vai chegar diante do trono de Deus e Deus vai responder assim: que é? Não está vendo que eu estou ocupado? Já viu gente ocupada como fica nervosa? Deus nunca vai chegar para você e dizer assim: o que é que você quer? Ele vai dizer assim: pode entrar, meu filho. O que é que você deseja? Amém? E Ele vai te receber com um sorriso. Aleluia! Você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Aleluia! A irmã Maria não está aqui, então eu preciso de outra pessoa para dar glória a Deus e aleluia. Eu preciso de outra pessoa para bater palma, amém? Então tem alguém aqui, amém? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Então, nunca duvide, Ele ama você. O que é que diz em Jeremias 31:3? Eu amei com amor eterno, e com amor leal a atraí. Eu amei com amor eterno. E eu joguei uma corda de amor, e eu atraí você. Eu te amei com amor eterno. É assim que Ele nos ama. Por isso que é tão gostoso cantar essa música, né? Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de quê? De expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. Então a gente pode se abrir, pode se expor, sabendo que Ele nos ama e Ele vai tratar da gente. Querido, Deus só não trata das feridas que você não expõe para Ele. Eu preciso dizer isso para você. Deus só não trata das feridas que você não expõe. Mas quando você expõe uma ferida, Ele trata. Pode ser a ferida que for. Você precisa expor. Por exemplo, às vezes nós temos tanta mágoa no coração, tanto ressentimento, porque fomos feridos, e fomos mesmo. Não estou dizendo que as pessoas não ferem, pessoas ferem. Às vezes é a pessoa dentro de casa que fere, às vezes é o pai que fere, às vezes é a mãe que fere, o irmão, o primo, o tio, uma pessoa próxima. E aí a gente fica com essa ferida o tempo todo e fica guardando. Deus sabe, pastor, sabe, Ele conhece, mas Ele quer que você exponha isso para Ele. Ele quer que você fale isso para Ele, porque quando você fala, Ele vai lá e coloca um unguento. Ele coloca o remédio dele sobre você, e Ele vai trazer cura sobre a sua vida. Amém? Ele é o Deus que nos ama com amor eterno. Aleluia. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Olha só a pergunta retórica. Ele diz assim: será que uma mãe pode se esquecer do filho que gerou e que ainda mama? Não tenha compaixão dessa criança. Gente, uma das coisas mais lindas que existe no mundo é o amor de uma mãe por um filho. É como a mãe tem a satisfação de amamentar aquela criança, de dar da sua vida, dos seus nutrientes, do seu sangue, para aquela criança. Mas mesmo que, porque existem casos de mães que rejeitam seus filhos, mas mesmo que, o Senhor diz assim, mas ainda que ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Não é lindo isso? Sabe o que ele está dizendo, Sérgio? Está dizendo assim: o meu amor é maior do que o amor que a sua mãe tem por você. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, o amor de Deus é como o amor de mãe. Não, o amor de Deus não é como o amor de mãe. O amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. Amém? O amor de Deus é maior. O amor de uma mãe é uma pequena fração
do amor de Deus, mas o amor de Deus, ele é muito maior do que o amor de uma mãe. E é por isso que ele diz assim, a sua mãe pode se esquecer de você. Tem histórias de mães que colocam os filhos no lixo. Tem histórias de mães que abandonam os filhos. Tem histórias de mães que trocam os filhos por um celular, por uma rede social. Mas o Senhor diz, eu nunca vou fazer isso com você. Amém? Aleluia. Então, isso começa com a compaixão do Senhor. Por que com a compaixão? Ele se compadece. Ele sabe que aquela multidão está ali seguindo já há um tempo. Ele sabe que as pessoas têm necessidades. Ele sabe que as pessoas estão ali e elas precisam comer. Por isso que ele pergunta, olha, eu tenho compaixão dessa multidão. Onde é que nós vamos conseguir pão para esse povo todo? Você está entendendo? O milagre nasceu da compaixão, do amor do Senhor pelo povo. Próximo. Ele já sabe o que vai fazer, mas ele quer a sua participação. Ele fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Pois nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, 9. O que você é? Querido, você é cooperador de Deus. O que quer dizer isso, cooperador de Deus? O que é cooperador de Deus? Cooperador. Cooperador é alguém que opera com, trabalha com. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Deus quer trabalhar, mas Ele quer a sua participação. Não é incrível isso? Porque Deus podia fazer todas as coisas muito fáceis. Deus podia fazer tudo sozinho, mas Deus escolheu que você colaborasse com Ele. É mais ou menos quando você tem um filho pequeno. Aí o pai está trabalhando, aí o menino quer ajudar, ele diz, me ajude aqui. O menino não sabe fazer nada, só sabe pegar numa chave, não sabe apertar, não sabe nada. Coloca lá a chave, o pai vai lá, e depois a criança, mamãe, ajudei papai. Deus quer a sua cooperação. Deus quer operar milagres, mas quer que você coopere. Ainda que seja insignificante, preste atenção nisso, ainda que seja insignificante a sua participação, mas Deus espera que você coopere com Ele. Amém? Por menor que seja a sua participação. Pastor, Deus quer operar algo, Deus quer fazer algo. Sim, Deus quer fazer algo, mas Ele quer que você coopere com Ele. Amém? Faz favor, já que você está por aqui mesmo, já que você subiu, vamos pegar esse púlpito aqui comigo, tá bom? Nós dois, vamos pegar o púlpito. Certo? O que estava errado aqui? Ele pegou sozinho. Eu disse, nós dois. Deus não vai pegar com você. Quando você tenta pegar sozinho aquilo que você deveria fazer com Deus, você se cansa. Mas você precisa pegar com Deus. E aí tudo fica mais fácil. E fica mais leve. Porque Deus chamou você para cooperar com Ele. Deus não chamou você para trabalhar sozinho, Deus não chamou você para fazer sozinho, Deus chamou você para cooperar com Ele. Amém? Obrigado. Nunca trabalhe sozinho, trabalhe com Deus. Amém? Então nós somos cooperadores, aqueles que trabalham em conjunto com. É isso que significa cooperador, aqueles que trabalham em conjunto com. Deus quer salvar pessoas nessa cidade? Mas Ele quer que você coopere. Deus quer ver famílias transformadas? Sim, mas Ele quer que você coopere. Você tem ousadia para chegar para as pessoas e dizer, olha, Jesus te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida. Ou então dizer simplesmente para ela, ei, apareça lá no culto domingo. Apareça lá no culto na quinta. Você faz isso? Você tem essa ousadia? Você tem essa intrepidez? Você coopera com Deus? Ei, como é que você está?
Você está bem? Ah, eu não estou muito bem não, estou com problema no meu casamento. Vamos orar para Deus fazer um milagre no seu casamento? Você crê nisso? Pega na mão da pessoa, vamos orar aqui. Deus quer fazer um milagre, mas Ele quer que você coopere com Ele. Amém? Próximo. O milagre não segue a ordem matemática. Não segue a ordem da matemática. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. A matemática estava na cabeça do Filipe. A análise, o cálculo, o raciocínio. Às vezes nós queremos entender o reino de Deus com essa mente limitada. Você está entendendo? Me lembra aquele crente que diz: eu não vou mais seguir a Deus, porque eu não compreendo os caminhos de Deus. Eu não posso seguir a um Deus que eu não compreendo, eu não entendo como é que Deus faz essas coisas. E aí ele chega à beira do rio São Francisco, está lá o menino com a cuia. Sabe o que é aquela cuia? Cuia. Sabe o que é aquelas latinhas que o pessoal usava de queijo do reino, que usavam para tirar água do tanque? Ah, vocês já tiveram também essa cuia, não já? Está lá o menino, pegando água e jogando, pegando água e jogando, pegando água e jogando. Ele perguntou: o que é que você está fazendo, menino? O menino disse: estou secando o rio. Ele disse: menino doido, você está vendo que você nunca vai secar o rio com uma cuia? E o menino respondeu: e você acha que com a sua cuia você vai entender Deus? Você não entende Deus. A matemática de Deus é diferente. Existe uma coisa chamada matemática tradicional, newtoniana. Existe uma coisa chamada matemática quântica. São duas coisas totalmente diferentes. Existe uma coisa chamada matemática celestial. Gente, é diferente, não dá para entender. Filipe chega e diz: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ele fez os cálculos. Muita gente fica preocupada, ansiosa, nervosa, porque fica fazendo cálculos, mas como é que pode, assim não vai dar, desse jeito não vai dar, assim não cabe, assim não funciona. É a sua mente racional, glória a Deus. Você tem uma mente racional, mas você precisa entender que às vezes Deus vai trabalhar de uma maneira que você não entende. De uma forma que você não entende. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Veja 1 Coríntios 1:25. Deus, ele faz coisas, gente, que foge à lógica desse mundo. Amém? Então, nem sempre você precisa entender. Pastor, mas eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que pode. Mas Deus pode. Amém? Mas Deus pode. Quando não havia caminho para Israel passar, Deus abriu o mar. Para a gente que lê agora e vê o mar aberto, a gente diz assim: Deus abriu o mar. Mas você imagine lá na hora, como é que você ficaria? Mar na frente, dos lados as montanhas e atrás o exército de Faraó. O que Deus vai fazer agora? Como é que a gente, com essa mente racional, o que a gente pensaria? Hein? O que você pensaria? Vamos morrer! Eu vou morrer! Aí Deus pega e manda um ventinho, manda um vento, aí. O mar abriu e eles passaram a pé enxuto. Dá para entender esse Deus? Dá para entender os caminhos desse Deus? Por isso que Ele quer que você apenas confie. Diga para o seu irmão: apenas confie. Porque Ele é Deus do sobrenatural. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aí era aquela hora da irmã Maria bater a palma. Cadê a irmã que disse que ia substituir a irmã Maria? Cadê? Não, não é amém não, irmã. É uma salva de palmas para o Senhor. Ô Jesus dos crentes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Próximo. Entregue o seu pouco nas mãos daquele que pode multiplicar. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2
peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? João 6, 8 e 9. O André chega e diz, olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sei onde é que André estava com a cabeça. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma multidão, uma grande multidão. O camarada chega e diz assim, olha, tem 5 pães e 2 peixes aqui. Vocês dá para imaginar quão engraçado é isso? O que acontece, queridos? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele vai agir. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, você entrega, você confia e ele age. Quais são os verbos aí? Quais são os verbos? Entregar, confiar. 2 verbos são, quem são? São nossos, né? Quais são os nossos verbos? Entregar. Que mais? Confiar. E quem é que age? Ele. Diga confiança. Confiança, mas entregar é igual agir de Deus. Quem entendeu? Pode fazer uma camiseta aí com essa fórmula matemática. Vamos lá, como é a fórmula? Como é a fórmula, Sérgio? Confiar, né? Confiar mais entregar igual agir de Deus. Aleluia! Aleluia! Agora ela entendeu, obrigado. Agora teve um delayzinho, mas vai ajustando. Aleluia! Glória a Deus. Coloca assim, C mais confiar mais C mais E igual a AD, agir de Deus. Amém? A fórmula fácil. Vocês podem até fazer a fórmula e passar para alguém e dizer assim, você sabe o que é essa fórmula? Faz isso amanhã e manda no grupo, no Kadosh. Você faz a formulazinha e diz, você sabe que fórmula é essa aqui? C mais E igual a AD. Eu só quero falar AG. AD. Amém? Faz essa fórmula aí. Continua. Deus multiplicará aquilo que você depositar, entregar a Ele. Aquilo que você... Porque, querido, a palavra diz que entrega. Essa palavra entrega é como se você estivesse depositando. Quando você deposita, quando você entrega, Ele age. Quando você confia, quando você entrega, Ele age. E Ele vai multiplicar aquilo que você depositar nele. Amém? Próximo. Uma vez que você entrega, você precisa o quê? Leia o versículo, por favor. Alguém leia o versículo 6:10. Alguém? Havia muita grama naquele lugar. Todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que eles fizeram? Eles entregaram pão. Eles entregaram. O que eles estão fazendo agora? Estão sentados. Quando é que uma dona de casa senta? Quando termina a tarefa, não é? Quando termina a tarefa. Você sabe por que eles sentaram? Porque quando você confia, quando você entrega, é a hora de você sentar. Pergunta para o seu irmão, você entendeu? Diga para o outro lado, você entendeu? A Bíblia diz assim, descanse no Senhor, aguarde com paciência. Descansa. Então é hora de sentar.
Você entregou, você confiou, então é hora de sentar. Não é hora mais de ficar agitado, não é hora mais de ficar nervoso. Não é hora de você agora, alguém pergunta, e aí meu irmão, como é que você está? Meu irmão, eu estou numa luta tão grande, meu Deus do céu, eu já entreguei, eu já confiei no Senhor, mas eu estou numa luta tão grande que eu não sei. Ai, meu coração está saindo pela boca. Pergunto, essa pessoa sentou? Essa pessoa descansou? A Bíblia diz, descansa no Senhor, aguarde com paciência nele, aguarde, descansa, aleluia. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você, lança sobre ele. Eu preciso então, eu confiei, eu entreguei, agora eu preciso lançar sobre ele toda a ansiedade. Eu não posso carregar a ansiedade, uma vez que eu já entreguei a ele. O problema é que muita gente continua carregando a ansiedade que já deveria ter entregue a Jesus, ou entrega e depois pega de volta. Ó, Jesus, me dê aqui, eu acho que o Senhor vai resolver. Gente, tem gente que faz isso. Ó, Jesus, ó, Senhor, toma nas suas mãos, meu Pai. Aí 5 minutos, Senhor, me dá de volta, me dê isso aqui, que o Senhor não vai, eu já estou nervoso, eu estou ansioso, eu estou preocupado. Querido, você já entregou. Lance a sua ansiedade. Diga, minha ansiedade eu lanço para Jesus. Amém? Então, se você está com alguma ansiedade, querido, você deveria lançar essa ansiedade para Jesus. Lançar a Ele essa ansiedade. Aleluia! Lance toda a ansiedade. Descanse em Deus. Descansar em Deus é confiar totalmente no seu agir. Então, quando eles sentaram, gente, eles estavam dizendo assim, tá, tudo bem. Eu não estou vendo pão ainda, não estou vendo peixe, a barriga já está roncando, mas o Senhor mandou sentar. Eu lembro do George Miller, ele que tomava conta de um orfanato incrível, muitas crianças, e sem recursos. Um dia pela manhã, não tinha nada nas despensas, e as crianças perguntaram, pastor, o que a gente vai fazer? Ele disse, senta todo mundo na mesa e renda graças ao Senhor. Sentaram, oraram e agradeceram pelo alimento, sem ter nada na mesa. Gente, a história conta que um caminhão do buffet parou na porta e disse, aqui é o orfanato de George Miller, ia haver uma festa, a festa foi cancelada, e o dono da festa mandou que trouxesse todo o buffet para o seu orfanato. Aleluia! Amém? Então, quando você crê, quando você confia, você está realmente, quando você confia totalmente, você realmente está confiando no Senhor, descansando nele. Próximo. Renda graças antes de ver o milagre. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. O que Jesus fez? Pegou os pães e disse, ele falou o quê? Ô Senhor, isso aqui é tão pouco, não vai dar para nada, eu não sei onde é que esse André estava com a cabeça, esse cara é maluco. Foi isso que Jesus disse? Ele disse, ó Pai, eu te rendo graças, Senhor, por tua provisão, porque a multiplicação, a bênção do Senhor, fará com que seja mais do que suficiente para toda essa multidão. Amém. Aí pegou e disse, agora pode distribuir aí para todo mundo, para os discípulos. Você já pensou que loucura no reino de Deus, como é que é o reino? Como é que você rende graças quando você não tem o suficiente? Gente, isso aqui é um segredo. Por favor, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Nós precisamos entender que precisamos render graças quando nós não temos ainda o suficiente. Mas você apresenta para Deus a sua insuficiência com gratidão ao Senhor. Por gratidão ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para...
Então, você vai render graças para Ele, porque Ele é bom. Pastor, mas eu estou com necessidade. Pastor, eu não tenho, só tenho isso aqui. Mas eu vou render graças, porque Ele é bom. Senhor, o Senhor é bom. O Senhor não vai deixar esse povo com fome. O Senhor vai suprir nossa necessidade. O Senhor é bom. Eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom. E aí você agradece a Deus. Não é mágica, querido. É gratidão que ativa o milagre. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tessalonicenses 5,18. Marca isso na sua Bíblia, se não está marcado ainda. Marca isso aí na sua Bíblia, se não está marcado ainda. Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. O que diz? Deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Em quais circunstâncias eu devo agradecer? Todas. Você sabia que é mandamento bíblico? Agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Pastor, mas e quando tiver falta? Agradeça a Deus. Levante os 5 pães e os 2 peixinhos. E agradeça pelo milagre. Amém? Gratidão provoca o quê? Milagres. Gratidão provoca milagres. Aleluia. Pode passar. Um Deus mais do que abundante. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Aí, você que é bom de matemática, me explica como é que é isso. Como é que você pega 5 pães, distribui para uma multidão dos 5.000 homens, e quando termina tem 12 cestos cheios de pedaços de pães? Como é que você explica isso? Gente, é matemática de Deus. Isso é coisa de Deus. E Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Deus quer fazer esse milagre na sua vida. Ele pode fazer esse milagre na sua vida. A gente precisa crer. A gente precisa crer, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é o poder de Deus. Então nós precisamos crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sempre. O que é que diz Efésios 3:20? Alguém lê aí com voz de trovão, Efésios 3:20. Em nós. Amém. Amém. Vocês podem ler assim como se estivesse gritando com aquele filho, né? Quando as mães gritam com o filho. Não tem mãe que grita com o filho? Vocês nunca viram? Assim, ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém. É o poder que atua em nós. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Vocês lembram de Ana? A mulher lá do Penina, a mãe do Samuca? Lembram dela? Ela estava pedindo quantos filhos para Deus? Quantos Deus deu? Alguém sabe quantos filhos? Alguém falou, eu acho. Quem falou? 6. Exatamente. Ela pediu 1, Deus deu 6. Que Deus é esse? Quem quer pedir um filho aqui para Deus? Pegou. Ela disse que quer pedir 1. Aleluia. Gente, Deus, Ele é mais do que abundante. Ele faz mais do que você imagina. Porque Ele é Deus. Não é, Gustavo? O Gustavo está aqui rindo de você, João. Aleluia. Pode passar. É o último.
Aleluia. Vamos ficar de pé. Esse foi um milagre de Jesus. Sabe, esse milagre, ele é um milagre de provisão. E eu creio que essa palavra não volta vazia. Deus está liberando essa palavra porque tem pessoas que precisam dessa palavra aqui. Talvez você que está nos assistindo pela internet, pelo YouTube, você aqui nessa noite, Deus está dizendo para você: eu sou Deus de provisão. E não tem nada que seja difícil demais para Deus. Gente, pode ser tão pouco, para uma necessidade tão grande, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. Você crê nisso? Curva a tua cabeça, coloca uma necessidade diante do Senhor, coloca alguma coisa que você precisa diante dEle, ou simplesmente agradeça ao Senhor, porque você tem um Deus que te ama com amor eterno, como nós falamos, um Deus que te atraiu com cordas de amor, um Deus que diz assim para você: ainda que sua mãe se esquecesse de você, eu contudo jamais vou me esquecer de você. Sabe o que o Senhor diz? Eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Nas mãos de Deus está o meu nome, nas mãos de Deus está o seu nome. Então comece a crer nisso, comece a crer no Deus de provisão, no Deus mais do que abundante, no Deus que nos amou de tal maneira, que entregou seu Filho para morrer na cruz por nós. Só o maior. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olha meu coração, tudo tu podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Mais uma vez, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Porque tudo tu sabes de mim, quando olha meu coração, tudo tu podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olha, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Mais uma vez, sei, toda a igreja, que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que
que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Mais um tom acima, declarei: sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Mais uma vez, sei que não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Canta comigo essa estrofezinha. Sei fidelidade leva a minha vida mais além. Sei que não posso negar, estando em mim, me enche de tua paz. Que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Pai, assim como um pai segura na mão dos filhos, nós queremos levantar nossas mãos aos céus. Se essa pessoa é você, você pode levantar uma de suas mãos. Senhor, vê essa mão que se levanta e te pedimos em nome de Jesus. Não é nossa força, é a tua força. Não é o nosso poder, é o teu poder. Não é nossa capacidade, é a tua capacidade. Não é a nossa bondade, é a tua misericórdia. Opera os teus milagres. Manifesta, Senhor, a tua compaixão, teu amor, a tua graça, a tua fidelidade. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Nós te pedimos, ó Pai, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia! Aleluia! Queridos, sábado nós teremos. Sábado agora tem alguma coisa à noite? Não, né? Sábado pelo menos teremos a nossa oração. Domingo pela manhã, a escola às 10 horas. E à noite, nosso culto de louvor e de adoração às 18 horas. Amém? Então, coloca isso no teu coração. Desejo de você estar aqui participando das orações com a gente. Está buscando o Senhor, perseverando. E lembre-se, dia 17, a nossa consagração aqui pela manhã. Dia 17, nós queremos todos aqui consagrando, né, em jejum, e dizendo para o Senhor, nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a noite de paz, queridos.